pela manhã. Então agora pela manhã, a palavra que Deus nos deu, fala sobre a desavenças em família, como resolvê-las. Você já teve desavença na sua família? É só ficar de mão abaixada. Quem é que não teve, atira a primeira pedra, né? Desavenças entre família. Por quê, irmão? Irmão, onde tem pessoas, eu costumo dizer que onde tem pessoas tem problema. É ou não é? Onde tem pessoas tem problema. Onde tem pessoas tem opiniões diferentes, tem opiniões divergentes. Então, onde tem pessoas, a chance disso acontecer e a constância com que isso vai acontecer, depende muito também da nossa visão de família, da nossa visão em relação ao outro. E a Bíblia mostra para a gente que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a nossa visão muda, porque nós nascemos de novo. Então você matou aquela velha vida, matou aquele velho olhar que você tinha, aquela forma de enxergar o mundo, aquela forma de enxergar as pessoas, e agora recebeu o quê? Um novo olhar, uma nova forma de enxergar as pessoas, né? Paulo diz, olha, ninguém mais vejo com os olhos humanos. Então nosso olhar muda, a forma de nós olharmos a família também muda. Eu não olho a família simplesmente como um monte de gente misturado, todo mundo junto e misturado. Olha, nascemos aqui, ai caramba, vamos ter que ficar juntos, né? Não, vou ter que aturar o fulano de tal, eu tenho que aturar o ciclano. Não, irmão, família é um projeto de Deus, nós olhamos a família dessa forma, amém, queridos? Amém, irmão, vocês estão aí? Amém. Então a família é esse projeto de Deus. Como é que você olha a sua família? Como você enxerga as pessoas que estão do seu lado? Isso é muito importante, irmão. Isso determina a forma como nós lidamos com ela. E a Bíblia mostra também, eu já falei aqui, ela não mascara as coisas, ela coloca para nós coisas que a gente tira como exemplo bom, e outras estão lá para mostrar coisas ruins, para a gente tirar aquilo e falar assim, olha, eu não quero isso para a minha vida. Ou então enxergar ali uma solução. Se puder aumentar o retorno um pouquinho, gente, não sei se cadê o João? Aumenta o retorno para mim um pouquinho. Se a gente puder enxergar aquilo, falar assim, olha, isso aqui eu não quero para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. Então, por várias vezes, dentro da minha casa, eu olhava as situações e dizia o seguinte, olha, isso aqui eu não vou levar para o meu casamento. Olha, isso aqui eu não vou levar para a minha vida, eu não vou aceitar isso aqui lá em casa. Então, você olha, a família é uma grande escola, irmão. A família é uma grande escola. Martim Lutero, ele foi padre, né? O autor ali da Reforma Protestante, ele disse o seguinte, olha, eu aprendi mais em 1 ano de casado do que em 10 anos de seminário. Eu aprendi mais sobre Deus em 1 ano de casado do que em 10 anos lá no seminário que ele fez. Porque família ensina muito a gente também sobre Deus. A família, ela mostra para nós o propósito de Deus para a minha vida. Ela mostra para nós como a gente pode se relacionar com Deus, como a gente precisa o tempo todo abrir o quê? Mão. Como a gente precisa se submeter. A mulher que não se submete quando é filha lá na casa dos seus pais, vai ser uma esposa insubmissa. Um filho que não ama a sua mãe, não ama os seus pais, não vai ser um filho que vai amar a sua esposa. Não sei se você já ouviu falar, olha, se você quer olhar se a pessoa é um bom marido, vai ser uma boa esposa, olha como ele lida com seus pais. Já ouviram isso, gente? É uma realidade, gente. Se é um bom filho, a chance de ser um bom marido é enorme. É enorme. Então a família, ela é a grande escola da vida para a gente. Uma grande escola da vida. Mas, dentro dessa escola, tem provas. Provas que nós fazemos. Provas que nós lidamos na vida real. E uma dessas são as desavenças em família. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Abra aí em Gênesis capítulo 13. Gênesis 13, a partir do verso 1.
Gênesis 13, a partir do verso 1. Você vai ver aí a história de Abraão. Abraão, pai da fé, amigo de Deus, um homem que Deus escolheu e disse para ele: olha, em ti serão abençoadas, benditas todas as famílias da terra. Então esse homem teve problema em família, vários, né? Se você acompanhar a vida dele, você vai ver vários problemas. Isso não é uma exclusividade da sua ou da minha. Então vamos ver o que aconteceu com a família de Abraão. Diz assim: saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Quem foi Ló? Sobrinho. Ló foi com ele, diz aqui o texto. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar ao outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado o acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali, Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença. O que é desavença, gente? Brigas, mais o que? Discórdia, o que mais? Desavença. Oi? Contenda. Um dicionário mostra para nós que desavença é um conflito entre duas ou mais pessoas, por falta de concordância a respeito de algo. Então, um conflito entre duas ou mais pessoas, por falta de concordância a respeito de algo, né? Desentendimento verbal, bate-boca, discórdia, dissensão. Então foi isso que estava acontecendo lá. Por isso surgiu uma desavença lá entre eles. Não podiam ficar na mesma região. Não houve concordância entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então, os cananeus e os ferezeus também estavam lá. Então a terra não era só de Ló e de Abrão. Os ferezeus, os cananeus também estavam lá disputando a terra. Então, vamos continuar aqui. Verso 8: então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos o quê? Irmãos, parentes, né? Aí está a terra inteira diante de você, disse Abrão. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Ou seja, o lado que você for, eu vou para o outro lado. Vou para o outro lado. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Ele era como o jardim do Senhor. Olha que visão, hein? Como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Então Sodoma e Gomorra era um lugar bonito, viu, gente? Um lugar bonito. Verso 11: Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Amém, irmãos? Então, como é que eram os homens de Sodoma? Não era perverso. Extremamente perverso. Nível hard, né? Ó, nível lá em cima, né?
extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Foi para esse lugar bonito que Ló foi, né? Irmãos, nós vemos aqui a desavença de duas pessoas da mesma família. Ló era sobrinho de Abraão. O pai de Ló, irmão de Abraão, havia falecido, e Abraão então pega o seu sobrinho, vem comigo, vou criar você, vou ajudar você, vou ser um pai para você. Então Abraão pega Ló, leva ele, eles vão lá para o Egito junto com ele. Abraão lá no Egito se enriquece, Abraão consegue, né, muitos animais, muitos gados, ovelhas, cabras. Aí ele sai de lá e leva consigo a sua esposa, tudo o que possuía, e Ló também foi com ele, diz o verso 1. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado quanto em prata e ouro. A Bíblia mostra para nós que Abraão saiu do Egito levando gado. O gado, entenda aqui, não apenas o boizinho, a vaquinha, não, tá? É a ovelha, a cabra. E agora ele tem prata e ouro, porque certamente ele negociou, ele vendeu e conseguiu ajuntar muita riqueza. Agora ele está muito rico. E o seu sobrinho Ló, que estava com ele, também foi o quê? Abençoado com a prosperidade de Abraão. Então, irmãos, é muito importante, viu? Com quem que você está andando, irmão. É muito importante com quem você anda. É muito importante se aquela pessoa, o que aquela pessoa, ela afeta ela, fatalmente afetará você também, seja para bem ou para mal, né? Vai alcançar você. Nesse caso, a bênção de Abraão alcançou o seu sobrinho Ló. E ele também o quê? Enriqueceu. Ele também enriqueceu, né? Mas com essa riqueza começaram a vir problemas. A Bíblia fala para a gente que a riqueza realmente traz problemas, né? Ela também traz os seus problemas peculiares. E esse problema, no caso de Abraão e de Ló, tinha a ver com as terras. A terra onde eles estavam também outros povos. E a terra, irmão, naquela época era muito disputada, principalmente se houvesse nessa terra um lugar, água naquele lugar. Se você acompanhar naquela época, você achar um poço de água, irmão, era uma riqueza. Você conseguir uma terra onde tinha lá um veio de água, irmão, era uma bênção do Senhor. Era uma bênção. Por isso, diante disso, que Ló olhou, quando houve a briga entre eles, diz que Ló olhou e viu que todo o lugar onde ele olhou era próximo ao Vale do Jordão e era bem irrigado. Opa, tem água aqui, vou para lá. E essa contenda que aconteceu entre Abraão e seu sobrinho, mesmo depois de ele ter ajudado tanto seu sobrinho, né? Às vezes acontece muito da pessoa ser ingrata com você, fala assim, puxa vida, depois de tudo aquilo que eu fiz com ele, que eu fiz para ela, e ela me faz esse negócio. Já aconteceu com você, irmão? Não, né? Estou só conjecturando aqui, né? Irmãos, acontece demais. A Bíblia mostra para a gente isso. Ló, então, os pastores de Ló, os empregados de Ló, aqueles que cuidavam do seu rebanho, começaram a brigar por terra, porque o negócio estava apertado, eles estavam crescendo tanto, que olha, está apertado o negócio aqui, peraí, não, essa parte aqui é minha, não, é de Abraão, não é de Ló. Começou a haver desavença. E diante disso, Abraão vira para Ló e fala assim, olha, a gente não pode haver desavença entre nós somos parentes, nós somos família, não pode ter desavença entre a gente precisa resolver isso. Vamos fazer o seguinte, Abraão já estava com seu coração ali tratado pelo Senhor, ele abre mão e deixa Ló escolher. Ló, o que você quer? Fala para mim, olha, aí está a terra inteira diante de você, escolhe aí um lugar para você ir. Você pode escolher, eu sou o mais velho, eu que trouxe você, mas eu vou deixar você escolher. Sabe por quê, Ló? Eu não quero confusão, eu não quero desavença dentro da nossa família. Sabe, irmãos, minha mãe, eu cresci com a minha mãe buzinando no meu ouvido quando eu brigava com meu irmão. A frase que ela mais falava no meu ouvido era, meu filho, quando um não quer... Ué, vocês foram criados pela mesma mãe que eu?
Quando um não quer, dois não brigam. É ou não é? Acho que ela tirou daqui. Abraão falou, não, peraí, a gente não pode acontecer isso aqui em casa. Não admito. Quando acontece lá em casa, o Mateuzinho e a Laurinha, né? É igual cão e gato de vez em quando, irmão. Não é não? Os dois ali, irmão, a Laurinha não é fácil não, irmão. Eu falo que a Laurinha veio para agitar a vida do Mateus. Para botar ele, para acordar ele, né? E cada um tem a sua característica, né? E filho é muito engraçado, né, irmão? Sai da mesma barriga, mas tudo diferente, né? Tudo diferente, né? Então, o Mateuzinho veio ali para sacudir a vida a Laurinha veio para sacudir a vida do Mateus. E a gente sempre fala, não pode acontecer, é sua irmã. Ele é seu irmão. É sangue do seu sangue, é família. E ainda tem digamos, o diferencial de ser também seu irmão em Cristo. Então, olha só, além de ser sanguíneo, é também celestial, amém, irmão? Então, nós precisamos entender que os problemas acontecem para ensinar muita coisa para a gente. A forma como acontecem as desavenças dentro da família, irmão, são uma grande faculdade de Deus para a gente lidar com os problemas lá fora. A família é uma sociedadezinha ali dentro, né? É uma mini sociedade. Se você não aprende a viver ali dentro, você não vai aprender a viver lá fora. Irmão, isso é real. É uma realidade. O pessoal que trabalha em escola aqui sabe disso. A gente fomos lá numa escola aqui em Chaperó, onde os professores, reunimos com os professores e falamos assim, olha, o grande problema é que não recebe educação em casa, e aqui a gente paga aqui. Pais ausentes, pais que não resolvem conflitos, e o conflito chega até onde? Na escola. Só transfere de um lugar para o outro. Então, conflitos, irmão, desavenças, elas servem para ensinar a gente. E segundo, para ser resolvida, amém, irmão? Se tem conflitos, desavenças que você não resolveu, resolva, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós precisamos resolver, como Abraão falou, nós não podemos ter desavenças entre nós, não podemos. Abraão abriu mão para resolver o problema. Olha, Ló, faz o seguinte, filho, escolhe onde você quer ir, eu te abençoo, vai lá, te abençoo, você quer ir para a esquerda, eu vou para a direita. Tudo, eu abro mão do financeiro, Ló. Eu abro mão da minha autoridade patriarcal sobre você. Sabe para quê, Ló? Eu não quero desavença entre nós. Porque desavença entre nós afasta de mim a presença de Deus. Você entendeu isso, irmão? Estar em desavença com alguém, estar em conflito com alguém, dentro da sua casa, dentro da sua família, ou qualquer outra pessoa, isso afasta a presença de Deus na nossa vida, irmão. Tira a mão de Deus, porque a gente está em pecado. E o pecado nos afasta de quem? De Deus. O pecado nos afasta de Deus. Então, Abraão falou o seguinte, olha, eu prefiro ficar separado de você, e a gente não ter desavença, do que a gente ficar aqui junto, e eu separado de Deus. O que você está disposto a abrir mão, para que não haja desavença na sua casa, na sua família? Olha, vou destacar para vocês aqui algumas coisas, que causam desavenças hoje nas famílias. Vocês vão dizer sim ou não, tá bom, irmão? Fechado? Existem desavenças por causa de diferenças de valores, de crenças, né? Existem conflitos podem surgir por diferenças culturais, a pessoa foi criada de um jeito, diferenças religiosas, a pessoa quer adorar um outro Deus. Essa semana eu falei com uma pessoa, ela testemunhando, falei, isso mesmo, a gente não pode discutir. A gente não foi feito para discutir religião, porque nós não somos religiosos. Você não tem que enfiar Jesus goela abaixo da vida da pessoa. Você tem que mostrar o que ele fez na sua vida. Então não entre em conflito. O fulano gosta de entrar em conflito. Não entra. Não entra, irmão. Dá terra para ele, ó. Então, o que você quer para não entrar em conflito? Não entra em conflito. Jesus não quer que a gente entre em conflito por conta disso. Desavenças culturais, políticas, gente. Vivemos, ano que vem, ano eleitoral, não é? 2026? Irmãos, quantas diferenças políticas, o Brasil hoje está
está bipolarizado, dois lados, e a gente lida aí com isso, a grande maioria, pelo menos, lida com isso, dá a opinião do outro e trata o outro como inimigo. Irmãos, não sei se aconteceu na sua família, mas eu ouvi de muitos relatos de pessoas que estão sem se falar por conta de política. Já ouviu falar sobre isso, irmão? Ah, eu sou de esquerda, outro eu sou de direita. E daí, irmão? A minha opinião é que o cristão não tem que ter esse lado, nem esquerda nem direita. Nós somos cristãos, amém, irmãos? Nós somos centrados na palavra, você não tem que ter lado esquerda ou direita. Você não tem que ter. Você tem que ser um cristão. Então, se a esquerda ou se a direita está seguindo os valores ali, você tem que estar centrado nela, não simplesmente no que o outro está dizendo, mas firmado na palavra, e votar firmado na palavra de Deus, seguindo os princípios e valores da palavra. Mas se o outro não quer seguir, irmão, problema dele. Eu não vou perder o meu irmão por causa disso, amém, queridos? Não entre em discussão. Quantas desavenças aconteceram por causa de eleição? Eu espero que ano que vem não aconteça na sua casa e na sua família. Problema de comunicação, irmão, falta de diálogo claro, mal entendido, dificuldade de expressar sentimentos, geram tensões e ressentimentos. Olha só, irmão, problemas na comunicação. Esse é um dos grandes fatores. Olha, 70% dos problemas que acontecem nas empresas são por falha na comunicação. Empresas, onde as pessoas ficam ali algumas horas. Imagina na família, que a gente dorme junto, que a gente come junto, né? Que a gente faz um monte de coisa. Mas se bem que hoje a falha da comunicação não é por falar muito, é por falar pouco. As pessoas se isolam com o celular, cada um com o seu lado, não há comunicação. Vai ter problema? Vai ter problema, irmão. Vai ter problemas, né? Outras questões financeiras. Muitas famílias hoje endividadas, a maioria das famílias brasileiras está endividada. Questões financeiras, dinheiro, é uma fonte comum de conflito, especialmente em caso de herança, divisão de bens, dívidas, dependência financeira, não é verdade, irmão? Pessoas que, como a gente falou, que os seus olhos estão no dinheiro. O que Abraão fez? Escolhe aí, cara. Pode pegar a terra que você quiser. E Ló olhou e viu, opa, isso aqui parece o jardim do Senhor, é para lá que eu vou. Como diz o outro, se dei bem. Se dei bem. Achando que estava escolhendo a melhor coisa. E Abraão falou assim, olha, eu prefiro escolher o Senhor do que as terras, do que os bens. Escolha o Senhor, irmão. Faça aquilo que o Senhor quer que você faça. No seu lugar, o que Jesus faria? Nós temos que perguntar ao Senhor. Já falei aqui, irmão, já tivemos a aula aqui de finanças, tá? A terceira aula já está no YouTube da igreja. Fala sobre os deveres familiares, os deveres com o governo, os deveres de cristão, os deveres com o reino. Irmão, aproveita, irmão. Aproveita o que a sua igreja está te oferecendo. E uma das coisas que nós falamos é que dinheiro, irmão, a gente tem que tomar muito cuidado. Uma das coisas é de você emprestar dinheiro. Para você emprestar dinheiro, irmão, empresta se aquilo não for te fazer falta. Porque se a pessoa não pagar, estou de boa, eu não vou ficar bravo com ela, não vai me fazer falta. E com família acontece demais isso, gente. Ou famíliazinha para pedir alguma coisa, não é verdade, irmão? Pede aqui, pede ali. Se vê você com um carro novo, né? Pede, irmão. Toma cuidado com isso, né? Outras coisas, ciúmes e rivalidades, né, entre irmãos, favoritismo. Nós vimos aqui o caso da família, né, de Isaac. Isaac favorecia a Jacó, ou a Esaú, é isso? Rebeca favorecia a Jacó. Houve conflito naquela família, sim ou não, gente? Muito conflito. Simplesmente o irmão queria matar o outro, só isso. O outro teve que fugir, Jacó teve que fugir de casa.
Você entende, irmão? Conflitos por conta de ciúmes e rivalidade, interferência de terceiros, sogro, cunhado, sogra. Eu me lembro, há muitos anos atrás, essa família não está mais aqui com a gente, a esposa falando comigo, contando uma história da família dela, que o casal recém-casado foi morar do lado da casa da mãe da menina, né? E a divisão era um muro. O muro dividia uma casa da outra. Aí o que fizeram? Eu não lembro agora se foi a sogra que fez ou se foi a filha que fez. Fez um buraco no muro, irmão. Um buraco no muro onde ligava a casa aquela nova família que casou e a sogra. E a sogra, no caso, desculpa, não é da menina, é a mãe do rapaz. Então a moça casou com o rapaz, foram morar do lado da casa da mãe do rapaz. Irmão, a mamãezinha do rapazinho que casou, todo dia levava comidinha para ele pelo buraco. Todo dia aqui, filhinho, mamãe preparou para você, comidinha, como é a comidinha da mamãe? Pergunto para você, deu problema? Daria problema para você, mulher? Sim ou não? Porque algumas mulheres falam assim, por que não fez 2? Quer acabar com a briga? Faz 2 pratos, né? Fazer um só? Não é não? Acaba com a briga, gente. Viu, sogra? Você quer acabar com a briga? Faz um churrasco para todo mundo. Não é não? Irmãos, então interferência. A gente permite que pessoas interfiram na nossa família, sabe? Pessoas que não são de Deus, ou pessoas que até, de repente, são de Deus, mas não tem que estar envolvido. Não tem que estar no seu seio familiar, entrando na tua casa, interferindo em coisas que Deus não está mandando, não é verdade? Divisão de responsabilidades, né? Cuidado com os pais e idosos. Eu sempre falo aqui, é comum demais a gente ver famílias, pais que têm muitos filhos e apenas 1 ou 2 cuida. É ou não é, irmão? Você já viu isso? Nós falamos sobre isso na 3ª aula do curso de finanças, assista. Sobre as responsabilidades com nossos progenitores, com aqueles que nos deram a vida. Nós temos responsabilidades com ele, né? O pastor Ed falou assim, pastor, eu estou aqui, garganta fechada, mas estou cuidando do meu pai. Está cuidando do pai dele. Então, às vezes, nós vemos famílias onde irmãos estão ali, não, eu estou ocupado, eu trabalho, aí eu faço isso, eu faço aquilo outro já, não tenho tempo para cuidar. Não tenho tempo para cuidar. E 1 ou 2 ficam sobrecarregados. Vai ter problema com a família, sim ou não, irmão? Vai ter. O pior é quando esses que não ajudam em nada, que são cara de pau, aí quando o pai e a mãe morrem, ai, papai, muito obrigado, que saudade, ai, vou sentir saudade, vai nada, não sentir saudade, cara de pau, né, irmão? E pior, depois ainda arruma briga por conta de terreno, irmão. Posso ouvir um fala a Deus aí? É ou não é? Arruma confusão, desavença, discórdia por causa de um pedaço de terra. Pelo amor de Deus, né? Pior, tem gente que faz isso com os pais vivos. Os pais não morreram ainda, estão lá brigando. Não, eu quero essa parte. Não, eu quero outra. Igual o filho pródigo. Não, pai, me dá a parte que me cabe aí. O pai está vivo, gente, pelo amor de Deus. Vai arrumar problema com a família. Vai arrumar problemas. Irmãos, então diante disso, diante de tantas coisas, só disse algumas coisas aqui, né, irmão? Irmãos, nós precisamos, como nós falamos aqui, entender que nós que temos o Senhor aqui com a gente, somos instrumentos de resolução de conflitos. Amém, queridos? Somos instrumentos de resolução de conflitos. Nós não estamos aqui para botar mais gasolina no fogo, mais lenha na fogueira. Nós estamos aqui para resolver os problemas. Deus está com a gente. Se a gente estiver disposto a honrar o nome do Senhor, Deus vai honrar a gente. Então, irmãos, evite todo tipo de conflito. Faça como Abraão fez. Esteja disposto a ceder, perder para ganhar. Olha o que aconteceu com ele. Vamos continuar aqui para a gente finalizar
Gênesis 13, de 14 a 18. Achou aí? Gênesis 13, de 14 a 18. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. Depois que houve isso, depois que ele cedeu, Deus fala para ele o seguinte: olha, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, se for possível contar o pó da terra. Também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Aleluia! O Senhor honra aqueles que estão dispostos a resolver os conflitos. O Senhor honra aqueles que estão dispostos a trazer paz para a família. O Senhor honra quem está disposto a abrir mão de dinheiro, de riqueza, de que for, irmão, para não perder o maior tesouro que tem, que é o Senhor Jesus na nossa vida. Amém, querido? Fica de pé em nome de Jesus. Queria orar com você nesse momento. Entenda que essa mensagem é uma preparação para nós logo mais à noite. Ló, ele foi morar lá em Sodoma e Gomorra. E lá em Sodoma e Gomorra houve um grande conflito de vários reis que se levantaram contra aquela terra. E a Bíblia diz para nós, em Gênesis capítulo 14, que levaram também Ló, sobrinho de Abraão, e os bens que ele possuía, visto que moravam em Sodoma. Olha para cá, irmão. Ló e sua família foram morar lá. Se separaram de Abraão. Se separaram de alguém que estava abençoando ele, seguindo seus próprios olhos. Aconteceu uma guerra lá naquela cidade. Sodoma e Gomorra foram invadidas, levaram Ló, a sua família e todos os seus bens. Abraão soube disso. E Abraão falou assim: está vendo? Bem feito. Quis sair de perto de mim. Mão de Deus sobre a tua vida. Toma agora. Está vendo só? Eu avisei. Está vendo só? Não. A Bíblia diz para nós, no capítulo 14, que alguém que tinha escapado lá do cativeiro veio e relatou tudo a Abraão, que vivia próximo lá aos carvalhos de Manre, como você viu aqui. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos, em células, e assim os derrotou, perseguindo-os até Obá, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta a seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Deus usou Abraão, não apenas para enriquecer Ló. Deus usou Abraão para resgatar Ló e a sua família do cativeiro e restituir a ele tudo aquilo que lhe fora roubado. Você está entendendo, irmão? Deus, ele liberta a gente para a gente libertar outras pessoas. Primeira coisa que eu quero dizer para você aqui nessa manhã é o seguinte: existe alguma desavença na sua casa? Existe alguma desavença com algum parente, algum familiar seu? Existe alguma desavença, talvez, na sua família,
celestial, que é a igreja. Você precisa resolver isso. E é hoje. É hoje. Você precisa resolver isso. O Senhor te deu uma nova vida. O Senhor te deu uma nova visão. Irmão, não importa se ele vai para a direita ou se vai para a esquerda. Faça como Abraão. Eu te abençoo. O que não pode é a gente ficar brigado. O que não pode é a gente ficar em desavença, porque nós somos família. Deus colocou essa palavra para mim hoje de manhã. Eu ia pregar outra palavra, mas Deus me mostrou essa palavra nessa manhã. Há desavença na sua casa, na sua família. Há desavenças com alguém na igreja. Resolva hoje. Deus não trouxe essa palavra de brincadeira. Deus quer abençoar a sua vida, amém, querido? Deus quer abençoar a sua família. Entenda. Ah, mas ele não merece. Nem você, nem eu. Faça como Abraão, perca para ganhar. Olha o que Abraão ganhou. Perca para ganhar. Fazendo assim, você tem a chance de resgatar essa pessoa, resgatar essa família. Talvez, você fazendo isso, logo mais à noite, essa pessoa venha com você na celebração. São pessoas que estão aprisionadas a um sentimento, aprisionadas a uma circunstância, alguma coisa que foi falado, alguma coisa que foi feita ou que não foi feito. Mas você já está livre, amém, querido? Então Deus quer usar você com as chaves que Ele deixou na sua mão, como Ele disse para Pedro, para você libertar essas pessoas da prisão. E através da sua vida, essa pessoa será abençoada. Amém, querido? Então feche os seus olhos, dá uma resposta para o Senhor aí, querido. Dá uma resposta para Ele, o que você vai fazer? Dá uma resposta para o Senhor. A mensagem do Senhor, ela precisa voltar com uma resposta. Essa resposta é você que tem que dar. Dá uma resposta para o Senhor. Senhor, o Senhor está trazendo à tua memória algumas pessoas, alguma circunstância. Diga, Senhor, me ajuda, eu vou lá, eu vou falar. Você não vai acusar, você não vai levantar nada. Se você tiver que pedir perdão, peça. Mas diga, olha, não pode haver desavença entre nós. Deus abençoe a sua vida. Deus te abençoe. A Bíblia diz que nós amontoamos brasas na cabeça das pessoas. Traz um constrangimento para elas, porque elas não esperavam isso da gente. Ela esperava que você falasse mal, que você brigasse. Mas você tem Deus na sua vida. E você não abre mão da presença de Deus na sua vida. Assuma um compromisso de você ser um Abraão na vida de alguém nessa noite. De você, junto com a sua célula, como ele juntou aqui os 300, mais de 300 homens treinados, você trazer pessoas para estarem aqui na celebração dessa noite, e essas pessoas também serem libertas em nome de Jesus. Assuma esse compromisso, irmão. O Senhor não nos chamou aqui simplesmente para a gente encher a barriga, é para a gente compartilhar o que recebeu. Eu mais um em família, talvez seja o eu mais dois, o eu mais três. Deixa Deus usar você como usou Abraão, para resgatar famílias. Deus, nós te louvamos nessa manhã pela sua palavra. Deus, como é bom ouvir a tua voz, Senhor. Deus, que nós não sejamos apenas ouvintes, ouvindo a tua voz, mas, Senhor, praticantes, obedecendo a sua voz. Deus, se alguém aqui nessa manhã, aqui no presencial, no online, que precisa, Senhor, se acertar, Senhor, com a sua família, se acertar com o seu parente, se acertar com alguém da família de Deus, que isso aconteça ainda hoje, ó Pai, que não seja para amanhã, mas seja hoje, com uma ligação, com uma mensagem, com uma palavra. Deus, nos move, Senhor, nos mova, Senhor, porque, Senhor, a sua presença é o mais importante para nós. Nós possamos sair daqui determinados a mudar a nossa história e a história dessas famílias, ó Pai. Nos ajude a trazer, Senhor, uma multidão de famílias aqui nessa noite. Desperta, Senhor, desperta cada um de nós.
para que possamos, ó Pai, ser resgatadores de famílias, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir ao Senhor? Dá um glória a Deus aí, irmão.